Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, que serão realizados nos próximos dias 2 e 6 de junho, a jovem promessa do Palmeiras, Danilo, foi a grande novidade na lista de convocados do técnico Tite. Afinal, já estamos quase às vésperas da próxima Copa do Mundo e o meio-campista de apenas 21 anos nunca havia sido chamado. Aproveitando então a repercussão dessa convocação, para o vídeo de hoje, o Gol de Canela relembra as histórias de jogadores brasileiros que foram chamados para uma Copa do Mundo, mesmo sem terem participado das eliminatórias. Confere só! A convocação para a Copa do Mundo de 2002 foi, sem dúvidas, uma das mais polêmicas da história recente da seleção brasileira. Afinal, vários jogadores renomados, como Romário, Alex, Djalminha, entre vários outros, acabaram ficando de fora da lista por opção do técnico Felipão, que na época resolveu apostar em jogadores de sua confiança. Entre os 23 nomes chamados pelo treinador brasileiro, o zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, o meia Kleberson, do Atlético Paranaense, e o meia Kaká, do São Paulo, foram considerados as grandes novidades, já que eram os únicos daquela lista que não chegaram a participar de jogos das eliminatórias. E mais, eles haviam estreado na seleção principal há menos de 6 meses. Curiosamente, a estreia desses 3 jogadores com a camisa do Brasil aconteceu em um mesmo jogo. Foi um amistoso contra a Bolívia, realizado em Goiânia no dia 31 de janeiro de 2002. Naquela oportunidade, Felipão estava testando os jogadores e por isso resolveu apostar nesses 3 novatos. E olha que todos acabaram dando conta do recado. Na vitória por 6-0 do Brasil, Anderson Polga, por exemplo, jogou os 90 minutos e até marcou um dos gols. Já Kleberson, usando a pesada camisa 10, deu uma assistência e também balançou as redes. Por fim, encarado como grande promessa do futebol brasileiro, Kaká atuou por apenas 21 minutos, mas deixou uma boa impressão. Na Copa, apenas Kleberson acabou tendo uma participação mais efetiva no 5º título mundial do Brasil. Ao todo, ele jogou 5 partidas e deu 2 assistências. Já Polga atuou nos 2 últimos jogos da fase de grupos contra China e Costa Rica. E Kaká ficou em campo por 18 minutos no jogo contra a Costa Rica. Aos 42 anos, Kleberson vive hoje nos Estados Unidos e trabalha nas categorias de base do Philadelphia Union. Já Anderson Polga, aos 43 anos, atua no setor de marketing de uma empresa que fornece materiais para o içamento de cargas. Por fim, Kaká, que recentemente completou 40 anos, trabalha como empresário. No fortíssimo elenco do Brasil, montado pelo treinador Parreira para a Copa do Mundo de 2006, a principal novidade era o atacante Fred, do Lyon, o único dos 23 que não havia participado de jogos das eliminatórias. Destaque no futebol francês, Fred tinha na época da Copa apenas 22 anos, e antes dessa convocação, somava apenas 3 amistosos com a camisa do Brasil. Quando ainda era jogador do Cruzeiro, no dia 26 de maio de 2005, Fred entrou em campo em um amistoso festivo contra a Guatemala, que marcou a despedida de Romário da seleção. Depois, quando já estava no Lyon, jogou 45 minutos e marcou 2 gols na vitória do Brasil por 8-0 contra os Emirados Árabes Unidos, e ficou em campo por 27 minutos na vitória por 1-0 sobre a Rússia. Apesar de ter jogado menos de 5 minutos no segundo jogo da fase de grupos contra a Austrália, o atacante conseguiu deixar sua marca naquele Mundial e marcou um dos gols na vitória do Brasil por 2-0. No alto dos seus 38 anos, Fred defende atualmente as cores do Fluminense. Vamos finalizar com as 2 apostas do técnico Dunga para a Copa do Mundo de 2010. Apesar de muitos torcedores pedirem nomes como Neymar, Ganso, Adriano e até Ronaldo Fenômeno, o capitão da conquista de 94 resolveu apostar no atacante Grafite e no lateral esquerdo Michel Bastos, quase 2 novatos com a amarelinha. Com 31 anos na época, Grafite era um dos destaques do Wolfsburg, da Alemanha, mas era um jogador com pouca experiência na seleção. Além de não ter participado das eliminatórias, o atacante tinha na época da convocação para a Copa apenas 2 amistosos pelo Brasil.
Em 2005, quando ainda era jogador do São Paulo, ele jogou um pouco mais de 50 minutos e marcou um gol no duelo festivo contra a Guatemala, que eu já citei aqui. Já em março de 2010, convocado no lugar do machucado Luiz Fabiano, Grafite jogou 27 minutos na vitória por 2-0 sobre a Irlanda. Michel Bastos, por sua vez, também não participou das eliminatórias, mas na época da convocação para a Copa já era um dos homens de confiança de Dunga, que naquela altura tinha testado 7 outros nomes para a lateral esquerda. Ao todo, Michel fez 3 amistosos antes de ser chamado para o Mundial. 2 em 2009, nas vitórias por 1-0 contra a Inglaterra e 2-0 contra Omã, e já em 2010, na vitória por 2-0 sobre a Irlanda. Entre esses dois jogadores, quem acabou recebendo mais espaço na Copa foi Michel Bastos, que foi titular da lateral esquerda nos 5 jogos do Brasil. Já Grafite ficou em campo por apenas 5 minutos, no empate em 0-0 contra Portugal, válido pelo terceiro jogo da fase de grupos. Aos 43 anos, Grafite é hoje comentarista esportivo. Aos 38, e já aposentado dos gramados, Michel Bastos atua no ramo empresarial. Antes de terminar, deixa eu só explicar uma coisa. Jogadores que ficaram apenas no banco de reservas em jogos das eliminatórias não foram levados em consideração nessa lista, beleza? Por exemplo, quando foi convocado para o Mundial de 2018, o zagueiro Pedro Jeromel não havia entrado em campo em jogos das eliminatórias. Mas, por ter ficado na reserva em 2 ocasiões, considerei que ele, de alguma forma, fez parte da campanha, já que seu nome estava na súmula dos jogos. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!